reais. Ai, mordi a língua. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu já tentei gravar esta introdução para aí umas 6 vezes, eu não sei o que é que se passa hoje, mas não estou a conseguir falar, às vezes acontece. Sim, nós já estamos aqui em modo natalício, porque eu e a minha colega de casa não montamos as nossas árvores de Natal, então montamos sempre esta em Lisboa para não ficarmos tão deprimidas, percebem? O vídeo de hoje é um daqueles super estranhos, eu não vou dizer que acredito nisto, mas também não vou dizer que não acredito, vocês já sabem, sempre que são teorias de conspiração, eu não dou a minha opinião, só quando são mesmo aquelas super estúpidas. Aí sim eu dou a minha opinião, mas neste caso eu sinto que não há necessidade, isso fica ao vosso critério, sabem? Vocês é que decidem se acreditam ou não nisto que eu vos vou contar. Hoje eu decidi falar sobre a teoria do 7 além. Basicamente, isto começou numa rede social chamada Orkut. Eu não sei se vocês conhecem essa rede social, porque eu acho que já não existe, pelo menos nunca mais ouvi falar disso, mas era uma coisa que para aí quando eu tinha, sei lá, 12 anos, estava mesmo a bombar. Eu estava sempre lá a jogar algumas coisas super estranhas e havia jogos mesmo super fixes que eu não consigo explicar, mas caso vocês tenham tido Orkut, então vocês sabem do que eu estou a falar. O Orkut era só basicamente como o Facebook, era um Facebook mais brasileiro, assim por dizer. Eu acho que o Orkut era mais utilizado por brasileiros e depois estava lá eu, tipo, oi! Para começar, não se sabe ao certo como é 7 além, mas pensa-se que é um género de portal para um universo paralelo ao nosso, não propriamente o universo, mas talvez uma realidade. É uma coisa paralela à nossa, mas não propriamente como a nossa, porque as pessoas são mais obscuras, têm uns olhos pretos, muito fundos, são pessoas assustadoras. Estão a ver os filmes de terror? É tipo isso, 7 além é tipo isso, é um mundo muito obscuro, ninguém quer ir para lá. Se vocês estiverem curiosos, muito provavelmente vocês não iam gostar de estar lá, percebem? Porque é como se vocês vivessem num filme de terror constante. Não há propriamente muitos relatos sobre 7 além, no entanto, há alguns. Eu não vos vou saber dizer se são verdadeiros, se são verídicos, se são reais, porque eu não conheço as pessoas, eu nunca lá fui, então os relatos não são meus, ok? São de outras pessoas, eu só estou aqui para transmitir informação. Como eu vos disse, isto começou no Orkut, ou seja, uma rede social muito mais utilizada por pessoas que vivem no Brasil, e começou porque um rapaz chamado Luciano Milite, eu não sei dizer o nome dele, mas já há de ser qualquer coisa assim. O Luciano decidiu relatar aquilo que lhe tinha acontecido no seu Orkut e através desse relato incentivou mais pessoas a contarem, mas vamos começar primeiro pelo relato dele. Basicamente, nos anos 90, em 1994, se quiserem eu vou deixar todo o relato dele aqui em baixo num link para vocês verem, eu aqui vou estar só a resumir, mas em 1994 ele estava a voltar de uma aula muito secante e prolongada da faculdade. Tendo em conta que ele estava a voltar da faculdade, ele ia a caminho de casa e muitos autocarros, ele ia de autocarro e qualquer um dos autocarros servia, porque praticamente todos paravam à frente da sua casa, então não fazia diferença o autocarro que ele apanhasse. Portanto, ele estava só ali à espera que chegasse o autocarro, uma coisa super normal. Estão a ver? Rotina, são aquelas coisas que nós fazemos diariamente e que são super naturais para nós, então nós nem reparamos nas coisas à nossa volta porque é tudo tão mecânico e robótico que nós nem reparamos nas coisas. Assim que chegou o primeiro autocarro, ele entrou, porque como eu vos disse, ele estava a voltar da faculdade e todos os autocarros paravam à frente da sua casa, então ele não precisava de prestar atenção a qual autocarro é que ia passar, porque qualquer autocarro que passasse por ali levava-o a casa. Então ele entrou no autocarro, sentou-se, tudo normal, começou a ler livros até chegar a casa, sabem? Coisas normais. Então ele estava só na sua rotina, no seu dia-a-dia, completamente banal e normal, a voltar da faculdade para casa, até que uma senhora interrompe a sua leitura e lhe pergunta: "Você não vai para 7 além, pois não?" E ele fica confuso: 7 além? Eu não conheço essa paragem. Então a senhora começou a perceber que ele estava confuso, o que queria dizer que ele não ia para 7 além. Então foi aí que ele decidiu olhar em volta e viu muitas pessoas estranhas a olhar para ele. Eram pessoas mesmo super estranhas, como eu vos disse, com os olhos muito negros, muito fundos, pálidas, assustadoras, assim por dizer, e estavam todos a olhar para ele, porque, se vocês pensarem bem,
ele não se enquadrava com aquelas pessoas, era assim, um ser humano como nós, normal. Então todas as pessoas que estavam naquele autocarro achavam que ele não devia estar ali. Portanto, do nada, as pessoas começaram todas a gritar ao mesmo tempo: você devia sair, saia, saia daqui! E ele começou a ficar assustado. Então o que ele fez foi sair do autocarro assim que parou. E depois ele percebeu que o autocarro estava a ir para um caminho que não era normal. Ele saiu do autocarro, não sabia propriamente onde estava, e depois o autocarro também seguiu um caminho que ele não conhecia. Portanto, ele estava tecnicamente já à entrada de Setiabém. Ele começou a caminhar até casa, era de noite, como vocês sabem, em 1994 nós não tínhamos os telemóveis como nós temos agora. Eu acho que mesmo nos anos 90 não ia andar com um mapa assim, só porque sim, não é? Mas hoje em dia, se nós nos perdermos, temos o nosso telemóvel, temos o GPS, temos o Google Maps, portanto temos muitas formas de voltar a casa, é só meter a nossa morada e voltamos a casa. No entanto, era de noite já, 1994, voltar a casa foi um bocado assustador, especialmente tendo em conta aquilo que lhe aconteceu. Então, o próximo relato aconteceu em Porto Alegre e, se eu não me engano, isso é um município que fica no estado do Rio Grande. Se eu estiver errada, brasileiros, por favor, corrijam-me, mas eu tenho quase a certeza que sim, eu era boa a geografia. Então, este relato, como vocês já podem ter percebido, aconteceu no Brasil. Aliás, a maior parte destas pessoas são brasileiras, portanto, tendo em conta que o Orkut é mais brasileiro, óbvio que muitas mais pessoas brasileiras iam contar os seus relatos, não é? Mas isto aconteceu a um rapaz chamado Júlio. E o Júlio estava num shopping, num centro comercial, como nós chamamos cá. Ele estava num centro comercial e tinha ido à casa de banho. E quando ele saiu da casa de banho, ou banheiro, porque eu tenho muitos brasileiros que assistem os meus vídeos e eu sei que nós dizemos as coisas de forma diferente, portanto, casa de banho é banheiro. Mas ele foi à casa de banho e quando saiu parecia um centro comercial completamente diferente. Ele sentia que estava numa realidade super diferente, paralela à nossa, porque não parecia o mesmo centro comercial. De acordo com Júlio, todas as pessoas que lá estavam tinham uma aparência super assustadora e macabra e que eram todas muito iguais, ou seja, todas pálidas, como eu já vos tinha dito, com os olhos muito fundos e pretos, mesmo pessoas dignas e saídas de um filme de terror. Vocês sabem que no centro comercial normalmente temos restaurantes, temos o cinema, temos as lojas de roupa, de calçado, joalharias, temos todo o tipo diferentes de lojas. No entanto, quando ele saiu daquela casa de banho e viu o que aquelas pessoas estranhas estavam a vender, ele ficou ainda mais assustado, porque estavam a vender coisas como ferraduras e até mesmo animais dentro de um centro comercial. Eu acho que no Colombo nós também vendemos animais do tipo cães e gatos e periquitos. Pelo menos eu lembro-me de entrar numa loja no Colombo em que tinha vários animais e eu lembro-me de querer comprar alguns. Mas não comprem, adotem, adotar é melhor, ok? Foi então que Júlio olhou para o rosto de uma menina e quando ele olhou para ela, não tinha visto nada de mal. No entanto, quando se começou a aproximar, percebeu que ela tinha, tal como todas as outras pessoas, uma cara super assustadora por causa da forma como eram os olhos e o facto de ser muito pálida, com os olhos super pretos, assim, eu imagino que sejam pretos à volta dos olhos. Estão a ver, tipo, os filmes de terror? I don't know. Ele começou a ficar ainda mais assustado porque quando ele focava a sua atenção nas outras pessoas, pensava que elas tinham um ar muito maligno, uma coisa que ele nunca tinha visto. Então, assustado, ele voltou a correr para a casa de banho, pegou no telemóvel e tentou ligar a algumas pessoas. No entanto, como vocês podem imaginar, tendo em conta que ele estava numa realidade paralela, o telemóvel não estava a funcionar, até que voltou a sair da casa de banho e quando ele saiu da casa de banho, dessa vez já estava no centro comercial normal. Ou seja, esta foi a história do Júlio sobre Setiabém. Eu não sei o que vocês acharam destas duas primeiras histórias, mas ainda temos mais uma para contar. Vamos então passar ao último relato que aconteceu a uma senhora chamada Antónia, que supostamente perdeu a sua filha em Setiabém. Basicamente o que aconteceu foi que Antónia estava em casa, um dia completamente normal, até que recebe uma chamada, e essa chamada sim foi muito estranha, porque
Na chamada, um homem dizia que se ela quisesse a sua filha de volta, então teria de a ir buscar a um condomínio, a umas escadas de um condomínio. E ela começou a ficar confusa porque a filha estava com ela, não é? Então ela pensava que era uma brincadeira de mau gosto, assim uma partida, estão a ver? Era uma prank, uma partida. Ela não levou a chamada a sério, o homem continuou a insistir, ela pediu provas e ele disse, então mas a sua filha não está a usar uma blusa verde? E a filha estava sim a utilizar uma blusa verde e Antónia continuou sem ficar assustada porque pensava que era uma brincadeira de mau gosto e Antónia sabia que ela estava a passear com o pai, então não estava preocupada, não é? Porque se ela estava com o pai, então ela estava bem. No entanto, quando a miúda volta à casa, ela estava super assustada e diz que um homem de olhos amarelos, já não são homens de olhos pretos ou pessoas pálidas de olhos pretos. Pensem assim, se calhar as pessoas dos olhos pretos são malignas e as pessoas dos olhos amarelos são boas, porque esta pessoa em concreto estava a tentar ajudar a miúda. Supostamente, quando a menina estava a passear com o seu pai, ela sem querer entrou em Sete Além e estava perdida, não sabia onde estava, até que esse senhor de olhos amarelos a encontrou e ligou à mãe da menina, ou seja, à senhora Antónia, a dizer que ela estava perdida e que se a queria encontrar então para ir às escadas de um condomínio. Portanto, as escadas desse condomínio se calhar eram a entrada para Sete Além e o senhor sabia, então quando encontrou a menina, levou-a até às escadas porque era um sítio onde se juntavam as duas realidades paralelas. Portanto, era o sítio em que se juntava a nossa realidade com Sete Além. Outra coisa que eu me esqueci de dizer é que quando a filha de Antónia voltou, ela estava assim com uma blusa verde, portanto o homem que ligou, um homem desconhecido e estranho que ligou, ele estava a dizer a verdade, não é? Até que a filha de Antónia começou a contar à mãe tudo aquilo que tinha acontecido e a mãe começou a pensar que ela estava louca e que a miúda estava a inventar a história toda para se desculpar pelo facto de se ter perdido. No entanto, o que a filha de Antónia dizia é que ela tinha estado perdida durante 7 dias. No entanto, ela esteve perdida cerca de, sei lá, umas 3, 4 horas, portanto, o que para nós são horas, para a realidade alternativa de Sete Além são dias. Ou seja, ela supostamente esteve 7 dias com aquele homem e ele nunca lhe fez mal porque estava a tentar encontrar a mãe da miúda. Portanto, a conclusão que nós tiramos disto é que se de facto existir uma realidade paralela chamada Sete Além, então há vários portais ao longo do nosso mundo e que nós não sabemos onde esses portais estão. Ou seja, se nós temos tanta facilidade em passar para o mundo do Sete Além, porque é que as pessoas de Sete Além não têm tanta facilidade em passar para o nosso? Porque eu não sei quanto a vocês, mas eu nunca vi pessoas de olhos pretos e eu espero que continue assim. Eu não quero ver pessoas com os olhos completamente pretos, eu acho que ficava cheia de medo. Não há necessidade. Como é óbvio, a maior parte das pessoas no nosso mundo pensa que esta teoria é completamente inventada e que esses relatos foram todos inventados. No entanto, o primeiro rapaz de quem eu vos falei, Luciano, ele diz que o dele é verídico, mas que não sabe se os outros são ou não, mas que o dele, ele jura a pés juntos que aconteceu mesmo. Mas se vocês pensarem, pode até ter sido uma prank, imaginem, daqueles programas de partidas que pregam às pessoas num autocarro assim, todo cheio de pessoas com maquilhagem, lentes de contacto, e se calhar o programa nunca chegou a ser passado na televisão, então ele nunca chegou a saber, mas podia ser isso, nunca se sabe. Eu sei que foi um vídeo um bocadinho diferente do normal, mas tendo em conta que o último foi sobre o Ted Bundy, eu achei que este vídeo tinha de ser uma coisa mais leve, mas ao mesmo tempo assim assustadora. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, então adeus e até ao próximo sábado.